Ajude os sussurros do imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. A Saga do Mago, escrito por Raymond D. Faze. Livro 3. Espinho de Prata. Prólogo. Crepúsculo. O sol se punha atrás dos cumes. Os últimos raios de calor tocavam a terra e somente o brilho rosado do dia permanecia. Do leste, uma escuridão azul-violeta se aproximava rapidamente. O vento cortava as colinas como uma lâmina de gume aado, como se a primavera não passasse de um sonho vago. O gelo do inverno ainda se agarrava, bolsas protegidas pela sombra, e estalava ruidosamente sob os saltos das pesadas botas. Na escuridão do entardecer, surgiram 3 silhuetas à luz da fogueira. A bruxa velha ergueu a vista e seus olhos se arregalaram ligeiramente ao ver os 3. Reconheceu a silhueta à esquerda, o grande e mudo guerreiro de cabeça raspada e com uma única mecha comprida no couro cabeludo. Ele já procurara anteriormente em busca de símbolos mágicos para estranhos rituais. Embora se tratasse de um poderoso chefe militar de clã, ela o mandara embora, pois sua natureza era perda, ainda que raras vezes desse importância às questões do bem e do mal, até a bruxa tinha os seus limites. Além disso, tinha pouco apreço pelos Moredel, especialmente por aquele que cortara a própria língua em sinal de devoção a poderes obscuros. O guerreiro mudo a observava com olhos azuis, incomuns para um ser de sua raça. Tinha ombros mais largos do que a maioria, mesmo para um membro dos clãs das montanhas, que costumavam possuir braços e ombros mais fortes do que seus primos que habitavam as orestas. O mudo usava argolas de ouro nas grandes orelhas, que formavam uma curva ascendente, dolorosa de furar, pois os Moredel não possuíam lóbulos. Apresentava 3 cicatrizes em cada lado do rosto, símbolos místicos cujo significado não se perderá para a bruxa. O mudo fez sinal aos companheiros e o que estava mais à direita pareceu fazer um aceno com a cabeça. Era difícil perceber, pois trajava um manto comprido com um grande capuz que escondia suas feições. Ambas as mãos estavam escondidas em mangas volumosas que eram mantidas juntas. Como se falasse de longe, a silhueta de manto disse: "Nós procuramos alguém que saiba ler símbolos." Sua voz era sibilante, quase um silvo, e percebia-se nela algo sobrenatural. Uma mão surgiu e a bruxa recuou, pois era disforme e coberta de escamas, como se possuísse garras cobertas de pele de cobra. Percebeu então que era a criatura, um sacerdote do povo serpente pantatiano. Em comparação com o povo serpente, a bruxa tinha os Moredel em alta conta. Ela desviou a atenção das guras que estavam dos lados e concentrou-se na que estava no centro. Era um palmo mais alto do que o mudo, com uma constituição ainda mais impressionante. Devagar, ele despiu o manto de pele de urso, sendo que o crânio do urso servia de capacete, e atirou-o para o lado. A velha bruxa arquejou, pois era o Moredel mais impressionante que já vira em sua longa vida. Vestia as calças pesadas, o colete justo e as botas até o joelho dos clãs das montanhas, se exibia o peito nu. À luz do fogo, seu corpo musculoso reluzia, inclinando-se para a frente de modo a examinar a bruxa. Quase amedrontava, aquele rosto que beirava a perfeição. Porém, o que a fez arquejar, para além da impressionante aparência, foi o sinal no peito. "Você me conhece?" perguntou ele à bruxa, que assentiu. "Sei quem você parece ser." Ele inclinou-se ainda mais, até cá com o rosto iluminado de baixo para cima pelo fogo, revelando algo em sua natureza. "Sou quem pareço ser", sussurrou, sorrindo. Ela teve medo, já que, por trás das belas feições, por trás do sorriso amável, viu o rosto da maldade, uma maldade tão pura que era quase insuportável. "Procuramos quem interprete símbolos para nós", repetiu, com uma voz cujo som transparecia a loucura límpida como gelo. Ela soltou um riso abafado. "Quer dizer que há limites até para alguém com tamanhos poderes?" O sorriso do belo Moredel desapareceu lentamente. "Não conseguimos prever nosso próprio futuro. Eu preciso de prata", disse ela, conformada com sua provável sorte.
O Moredel fez um aceno com a cabeça. O mudo tirou uma moeda da bolsa presa ao cinto, atirando-a para o chão em frente da bruxa. Sem tocá-la, ela preparou alguns ingredientes numa taça de pedra. Quando terminou a mistura, despejou-a por cima da prata. Ouviu-se um silvo, produzido pela moeda e pelo homem-serpente. Uma garra de escamas verdes começou a fazer sinais e a bruxa advertiu. Não quero essas bobagens, cobra. Sua magia da terra quente só irá dificultar a minha leitura. O homem-serpente foi refreado por um toque delicado e um sorriso da figura ao centro, que acenou com a cabeça para a bruxa. Em voz áspera, com a garganta seca de medo, a bruxa disse, diga então, que quer saber? Examinou a moeda de prata que sibilava, coberta por um muco verde e borbulhante. Chegou o momento, deverei agir agora, como me foi ordenado. Uma labareda verde luminosa saltou da moeda e dançou. A bruxa seguiu seu movimento atentamente e o que seus olhos viam na labareda mais ninguém conseguia divisar. As pedras de sangue formam a cruz de fogo, disse pouco depois. Aquilo que você é aquilo que tem de fazer desde que nasceu. Faça. A última palavra foi proferida com alguma dificuldade. Algo inesperado surgiu no semblante da bruxa, pois Moredel perguntou. Que mais, bruxa velha? Ao contrário do que você julga, há quem possa se opor a você. Alguém será a causa de sua ruína. Você não está sozinho, pois atrás de você. Não entendo. A sua voz era débil, parecia cansada. O quê? Desta vez, o Moredel não sorriu. Algo imenso, algo distante, algo pérfido. O Moredel, pensativo, virando-se para o homem-serpente, falou em voz baixa embora num tom autoritário. Vá, Catus. Empregue as suas habilidades secretas, se descubra onde reside esse ponto fraco. Dê um nome ao nosso inimigo. Encontre-o. O homem-serpente fez uma reverência desagitada e saiu da caverna arrastando os pés. O Moredel virou-se para o companheiro mudo e disse, erga os estandartes, meu general, e reúna os clãs leais nas planícies de Esbandia, sob as torres de Sar-Sargot. Acima de todos, erga o estandarte que escolhi como meu e deixe que todos saibam que começamos agora o que nos foi ordenado. Você será o meu comandante, Murad, e todos saberão que é o mais importante dentre aqueles que me servem. Glória e grandeza nos aguardam. Quando a cobra louca identificar nossa vítima, avança ao comando dos assassinos negros. Deixe que aqueles cujas almas me pertencem nos sirvam em busca do nosso inimigo. Encontre-o. Destru. Vá. O mudo assentiu e saiu. O Moredel, com um sinal no peito, virou-se para a bruxa. Diga-me, escória humana, você sabe que poderes obscuros se movem? Sim, mensageiro da destruição. Sei. Pela senhora negra, eu sei. O Moredel riu, produzindo um som gélido desprovido de humor. Eu ostento o símbolo, disse, apontando para a marca de nascença de cor púrpura, que parecia resplandecer furiosamente à luz do fogo. Era óbvio que não se tratava de uma simples desguração, e sim de uma espécie de talismã mágico, pois formava a silhueta perfeita de um dragão em pleno voo. Ergueu um dedo, apontando para cima. Possuo o poder. Fez um movimento circular com o dedo levantado. Sou predestinado. Sou o destino. A bruxa acenou a cabeça em concordância, sabendo que a morte se precipitava para abraçá-la. De repente, começou a mover os lábios proferindo um feitiço complexo, agitando desenfreadamente as mãos no ar. Um poder crescente manifestou-se na caverna e ouviu-se um estranho ruído lúgubre tomar conta da noite. O guerreiro à sua frente se limitou a balançar a cabeça. Ela lançou um feitiço contra ele que deveria tê-lo fulminado de imediato, mas ele ali permaneceu, sorrindo maldosamente. Está tentando me testar com suas insignificantes artes. Vidente, percebendo que não havia funcionado, ela fechou os olhos aos poucos e endireitou-se, aguardando sua sorte. O Moredel apontou o dedo e dele saiu um raio prateado de luz que atingiu a bruxa. Ela gritou, consumida por dores atrozes, e explodiu num fogo branco e quente. Por um instante, sua forma escura contorceu-se naquele inferno até que as labaredas se extinguiram. O Moredel olhou de relance para as cinzas que jaziam no chão, formando o contorno de um corpo. Dando uma gargalhada ruidosa, pegou o manto e saiu da caverna. Lá fora, os companheiros o aguardavam, segurando seu cavalo. Ao longe, conseguia ver o acampamento de seu bando, ainda pequeno, mas destinado a crescer. Montou e ordenou, para Sar-Sargot, dando um puxão nas rédeas, fez o cavalo virar e conduziu o mudo e o sacerdote serpente pela encosta. Capítulo 1. Reencontro. O navio avançava de volta para casa. O vento mudou de direção e ouviu-se a voz do capitão. Nos mastros, a tripulação correu para responder às exigências de uma brisa fresca e de um capitão ansioso por chegar a um porto seguro. Era um navegador experiente, pois estivera a serviço da Marinha do Rei durante quase 30 anos, comandará sua própria embarcação durante 17. Embora o Águia Real fosse o melhor navio da frota do rei, o capitão desejou que o vento soprasse um pouco mais forte, que avançasse um pouco mais depressa, pois não descansaria até desembarcar os passageiros em segurança. No castelo de proa encontravam-se as razões para a preocupação do capitão. 3 homens altos. 2 deles, um louro e outro moreno, estavam junto à murada, rindo de uma piada que compartilhavam. Ambos tinham poucos centímetros abaixo dos 2 metros de altura e mostravam a atitude segura de um guerreiro ou de um caçador. Leon, rei do Reino das Ilhas, e Marti,
Seu irmão mais velho e Duque de Cride falavam de vários assuntos, de caçadas, banquetes, de viagens, política, de guerra, discórdias, e de vez em quando falavam do pai, o Duque Borric. O terceiro homem, não tão alto nem com ombros tão largos quanto os outros dois, estava apoiado na murada, a curta distância, perdido em seus pensamentos. Aruta, príncipe de Crondor e o mais novo dos 3 irmãos, ponderava igualmente sobre o passado, embora sua visão não fosse do pai morto durante a guerra com os Surani, naquela que passará a ser conhecida como a Guerra do Portal. Em vez disso, atentava para o rastro deixado pela proa cortar as águas verde esmeralda e, naquele verde, via 2 olhos verdes e reluzentes. O capitão olhou para cima e deu ordens para que as velas fossem manejadas. Voltou a reparar nos 3 homens na proa e dirigiu, uma vez mais, uma prece silenciosa a Killian, deusa dos marinheiros, ansiando avistar as altas torres espirais de Hilanon. Pois aqueles eram os 3 homens mais poderosos e importantes do reino, e o capitão se recusava a pensar no caos que assolaria o reino caso a má sorte visitasse aquele navio. Aruta ouvia vagamente os gritos do capitão e as respostas dos imediatos da tripulação. Estava exausto devido aos acontecimentos do ano anterior, por isso pouca atenção dava ao que se passava ao seu redor. Conseguia apenas pensar em uma coisa. Estava voltando para Hilanon e para Anita. Aruta sorriu. Sua vida parecerá banal nos primeiros 18 anos, até que acontecerá a invasão do Surani e o mundo mudará para sempre. Fora considerado um dos melhores comandantes do reino, descobrira que, sem ninguém suspeitar, Marti era seu irmão mais velho e testemunhara milhares de horrores e milagres. Contudo, Anita fora o que de mais milagroso acontecerá a Aruta. Tinham se separado após a coroação de Leon. Durante quase um ano, Leon apresentará o estandarte real aos senhores do Oriente e a reis vizinhos, e estavam agora voltando para casa. A voz de Leon interrompeu os devaneios de Aruta. O que você está vendo no brilho das ondas, irmãozinho? Marti sorriu quando Aruta levantou os olhos do mar, e o antigo mestre de caça de Cride, outrora chamado Martim do Arco, inclinou a cabeça para o irmão mais novo. Aposto um ano de impostos em como ele está vendo nas ondas um par de olhos verdes e um sorriso atrevido. Não é preciso apostar, Marti, disse Leon. Desde que partimos de Hilanon, recebi 3 mensagens de Anita sobre este ou aquele assunto de estado. Tudo conspira para mantê-la em Hilanon, embora a mãe dela tenha regressado às propriedades que lhes pertencem um mês após a minha coroação. Já Aruta, fazendo uma estimativa por alto, recebeu nesse período uma média de mais de 2 mensagens por semana. Daí podemos tirar uma ou 2 conclusões. Eu também estaria mais do que ansioso por voltar se tivesse alguém como ela à minha espera, concordou Marti. Aruta era uma pessoa reservada e cava de mau humor quando tinha de revelar sentimentos íntimos, e essa sensibilidade aumentava quando a questão envolvia Anita. Encontrava-se irremediavelmente apaixonado pela jovem e esbelta mulher, inebriado pela forma como ela se deslocava, pelo som que produzia, pelo modo como olhava. Ainda que aqueles fossem, muito provavelmente, os 2 únicos homens em Midemia de quem se sentia próximo a ponto de partilhar seus sentimentos, nunca achara graça, nem sequer quando era mais novo, quando era alvo de piada. Vendo a expressão de Aruta ficar carregada, Leon acrescentou: afaste esse olhar sombrio, nuvenzinha tempestuosa. Além de ser seu rei, também sou seu irmão mais velho. Se for preciso, posso dar um puxão de orelha em você. Ao ouvir o apelido carinhoso pelo qual a mãe o tratava, imaginando a cena improvável do rei puxando as orelhas do príncipe de Crondor, Aruta esboçou um sorriso. Ficou calado por um instante, até que disse: estou apreensivo, pois posso tê-la interpretado mal nesse assunto. Suas cartas, ainda que afetuosas, são formais, por vezes, distantes. Além do mais, existem muitos jovens na corte de seu palácio. Desde o dia em que fugimos de Crondor, disse Marti, seu destino conselado, Aruta. Ela o manteve sob a mira de seu arco desde sempre, como um caçador perseguindo um veado. Mesmo antes de chegarmos a Cride, quando estávamos escondidos, ela, de certo modo, já olhava para você. Não, ela está à sua espera, não tenha dúvida. Além disso, acrescentou Leon, você confessou a ela o que sente. Bom, não usei com todas as palavras. Porém, lhe declarei minha mais profunda afeição. Leon e Marti se entreolharam. Aruta, disse Leon, você escreve com a paixão de um escriba que faz o registro dos impostos no final do ano. Os 3 riram. Os meses de viagem tinham permitido uma redenição da relação entre os irmãos. Marti fora mentor e amigo dos outros 2 quando eram jovens, ensinando-os a caçar e a sobreviver na Oresta. Contudo, também fora plebeu, embora ocupasse, como mestre de caça, uma posição elevada na hierarquia da corte do Duque Borric. Diante da revelação de que era o bastardo do pai deles, o meu irmão mais velho, todos tinham atravessado um período de adaptação. Desde então, tinham passado pela camaradagem falsa daqueles que procuravam cair em suas boas graças, as promessas vãs de amizade e lealdade por parte daqueles que procuravam lucrar. Durante esse período, tinham descoberto algo mais. Nos outros, cada um deles encontrara 2 homens de conança, com quem podiam partilhar condências, que compreendiam o que significava aquela súbita ascensão à notabilidade e que partilhavam as pressões das responsabilidades recentemente impostas. Nos outros 2, cada um deles encontrou 2 amigos. Aruta balançou a cabeça, rindo de si mesmo. Creio que eu também soube desde sempre, embora tivesse dúvidas. Ela é tão jovem. Ela tem quase a mesma idade que nossa mãe tinha quando se casou com nosso pai. Não é verdade? Disse Leon. Aruta encarou Leon com um olhar cético. Você tem resposta para tudo? O Martim deu um tapinha nas costas de Leon. Claro que tem,
disse, e, em voz baixa, acrescentou, por isso ele é o rei. Enquanto Leon se virava, nindo um ar carrancudo para Marty, o irmão mais velho continuou. Assim sendo, quando regressarmos, peça-a em casamento, querido irmão. Depois, podemos acordar o velho padre Tully, que deve estar dormindo em frente à lareira, e prosseguimos todos até Crondor para assistirmos a um belo casamento. E eu posso dar por terminadas todas essas malditas viagens e regressar a Cride. Ouviu-se uma voz do alto gritando, terra à vista. Onde? Adiante. Olhando ao longe devido à vista experiente de caçador, Marty foi o primeiro a distinguir a costa distante. Colocou calmamente as mãos nos ombros dos irmãos. Pouco depois, todos conseguiam distinguir o contorno longínquo de torres altas perfiladas no céu azul. Em voz baixa, a Ruta disse, Hilanon. Som de passos delicados e o farfalhar de uma saia comprida levantada acima de pés apressados acompanhavam a visão de uma gura esguia avançando resolutamente por um corredor comprido. As feições encantadoras da dama formavam com precisão que a beleza reinante da corte mostrava um semblante de aparência pouco agradável. Os guardas colocados ao longo do corredor olhavam em frente, embora seguissem com os olhos. Mais do que um guarda ponderou sobre quem seria o alvo provável do famoso temperamento da senhora e sorriu interiormente. O cantor estava prestes a sofrer um despertar abrupto, literalmente. De uma forma que nada condizia a uma dama, a princesa Carline, irmã do rei, passou a toda velocidade por um criado assustado que tentou saltar para o lado e, ao mesmo tempo, fazer uma reverência, uma manobra que o fez cair de costas enquanto Carline desaparecia na ala do palácio reservada aos hóspedes. Quando chegou a uma porta, esperou. Ajeitando o cabelo com umas palmadinhas, ergueu a mão para bater, mas se deteve. Apertou os olhos azuis, ficando irritada diante do pensamento de ter de esperar que a porta se abrisse, por isso limitou-se a abri-la sem se fazer anunciar. O quarto estava às escuras, uma vez que as cortinas ainda estavam corridas. A grande cama estava ocupada por um monte debaixo dos cobertores que gemeu quando Carline bateu com a porta depois de entrar. Tentando não pisar na roupa espalhada pelo chão, afastou as cortinas com um puxão, deixando entrar a luz brilhante da manhã avançada. Ouviu outro gemido do monte e viu uma cabeça com 2 olhos vermelhos espiando por cima dos cobertores. Carline, ouviu-se uma voz rouca. Você está tentando me fazer murchar até a morte. Aproximando-se da cama, ela retorquiu. Se você não tivesse vadiado a noite toda e se houvesse comparecido ao desjejum como seria de esperar, talvez tivesse ouvido que o navio de meus irmãos foi avistado. Atracarão dentro de 2 horas. Lowry de Tipswessel, trovador, viajante, antigo herói da Guerra do Portal, nos tempos mais recentes, menestrel da corte e companheiro constante da princesa, sentou-se, esfregando os olhos cansados. Não estive vadiando. O conde de Doughton insistiu em ouvir todas as músicas do meu repertório. Cantei quase até o nascer do sol. Pestanejou e sorriu para Carline. Coçando a barba loura e bem aparada, prosseguiu. O homem possui uma resistência inesgotável, mas também possui um excelente gosto musical. Carline sentou-se na beira da cama, inclinou-se e deu-lhe um beijo rápido. Soltou-se com destreza dos braços que procuravam envolvê-la. Mantendo afastado com a mão no peito dele, disse, ouça, rouxinol apaixonado. Leon, Marty e Aruta chegarão logo. Assim que Leon der a recepção real e tratar de todas as formalidades, vou falar com ele sobre nosso casamento. Lowry olhou ao redor como se procurasse um canto onde pudesse desaparecer. Ao longo do ano, a relação entre ambos se desenvolvera em intensidade e paixão. Porém, Lowry sofria de uma espécie de eixo condicionado de fuga no que dizia respeito ao tema casamento. Ora, Carline, começou. Ora, Carline, digo eu. Interrompeu ela, batendo com o dedo em seu peito nu. Seu bufão. Pois eu tive príncipes orientais, os viu de metade dos duques do reino e sabe-se lá quantos mais implorando permissão simplesmente para me cortejar, e eu sempre os ignorei. Para quê? Para que um músico desmiolado brinque com meus sentimentos. Pois bem, teremos um acerto de contas. Lowry sorriu, puxando o cabelo louro e desgrenhado para trás. Sentou-se. Antes que ela pudesse reagir, beijou-a apaixonadamente. Quando se afastou, disse, Carline, amor da minha vida, por favor, já falamos sobre este assunto. Ela regalou os olhos, que tinham permanecido semicerrados durante o beijo. Oh, já falamos sobre este assunto? Disse, furiosa. Vamos casar. Está decidido. Levantou-se para evitar que Lowry a abraçasse novamente. Tornou-se o escândalo da corte, a princesa e seu amante menestrel. Nem sequer é uma história original. Estou me tornando motivo de piada. Maldição, Lowry. Tenho quase 26 anos. A maior parte das mulheres da minha idade já está casada há 8, 9 anos. Você quer que eu morra solteirona? Nem pensar, meu amor, respondeu ele, ainda com ar divertido. Além da beleza de Carline e das baixas probabilidades de alguém chamá-la de solteirona, ela era 10 anos mais nova do que ele, por isso considerava-a jovem, uma impressão constantemente corroborada pelos acessos de fúria infantil. Endireitou-se na cama e abriu as mãos num gesto de impotência, enquanto tentava reprimir o riso. Sou o que sou, minha querida, nem mais nem menos. Estou aqui há mais tempo do que alguma vez estive aonde quer que fosse quando era um homem livre. Admito, porém, que este é um cativeiro muito mais agradável do que o último. Ele se referia aos anos de escravidão que passará em Kelevan, o mundo do Surani. No entanto, nunca se sabe quando voltarei a desejar vagar pelo mundo.
Era nítido que ela ia ficando cada vez mais furiosa enquanto ouvia falar, sendo forçado a admitir que, grande parte das vezes, era ele que revelava o que de pior havia na natureza de Carline. Depressa mudou de estratégia. Além disso, não sei se daria um bom, seja lá o que for que se chama marido da irmã do rei. Então o melhor é que se acostume a isso. Agora, levante-se e vista-se. Laurie apanhou as calças que ela lhe atirou e vestiu-as rapidamente. Quando acabou de se vestir, colocou-se na frente dela e passou-lhe os braços pela cintura. Desde o dia em que nos conhecemos sou seu servo amoroso, Carline. Nunca amei, nem irei amar ninguém como amo você. Mas, já sei, há meses que ouço as mesmas desculpas. Ela voltou a bater com o dedo em seu peito. Você sempre foi um viajante, disse, imitando-o. Sempre foi livre. Não sabe como iria se sentir achando-se em um lugar, embora eu tenha reparado que você conseguiu suportar bem a estadia aqui no palácio do rei. Laurie olhou para cima. É verdade. Pois bem, meu amante, essas desculpas podem funcionar quando você se despede da pobre filha de um estalajadeiro, mas aqui de pouco servem. Veremos o que pensa Leon de tudo isso. Calculo que deva haver uma ou outra lei antiga nos arquivos que aborde o fato de plebeus se envolverem com nobres. Laurie soltou um riso abafado. Meu pai tem direito a um soberano de ouro, um par de mulas e uma fazenda por você ter se aproveitado de mim. De repente, Carline deu risadinhas, tentou abafá-las, acabou por gargalhar. Cretino. Abraçando com força, pousou a cabeça em seu ombro e suspirou. Nunca consigo ficar zangada com você. Ele a embalou delicadamente nos braços e disse baixinho. De vez em quando, é verdade que dou razões para isso. Pois é, você dá. Bom, poucas vezes. Veja bem, rapazinho, disse ela. Os meus irmãos estão chegando ao porto neste exato momento e você está aqui parado discutindo. Você pode se atrever a tomar liberdades comigo, mas o rei é capaz de ter uma perspectiva bem diferente da situação. Esse tem sido meu receio, disse Laurie, revelando uma clara preocupação na voz. Subitamente, o estado de espírito de Carline serenou. Sua expressão se alterou para lhe dar coragem. Leon fará o que eu pedir. Desde muito pequena, ele nunca foi capaz de negar nada que eu realmente queria. Não estamos em Cride. Ele sabe que aqui tudo é diferente e que eu já não sou criança. Eu reparei. Bandido. Olhe, Laurie, você não é um simples agricultor ou sapateiro. Fala mais idiomas do que qualquer nobre instruído que conheci. Lê e escreve. É muito viajado, tendo até conhecido o mundo dos Tsurani. É perspicaz e talentoso. Tem mais capacidade de governar do que aqueles que nasceram destinados a isso. Além do mais, se posso ter um irmão mais velho que era caçador antes de se tornar duque, porque não hei de ter um marido que foi bardo. Sua lógica é irrepreensível. Não tenho uma resposta à altura. Meu amor por você não tem limites, mas quanto ao resto, o seu problema é que possui a capacidade de governar, mas não deseja responsabilidade. É preguiçoso. Ele riu. Por isso meu pai me expulsou de casa aos 13 anos. Justificou-se dizendo que eu nunca iria ser um agricultor aceitável. Carline afastou-se dele devagar e sua voz ganhou um tom sério. As coisas mudam, Laurie. Ponderei muito sobre esse assunto. Por 2 vezes julguei estar apaixonada, mas você é o único homem que me levou a esquecer quem eu era e a agir de modo tão indigno. Quando estou com você, nada faz sentido, mas não importa, pois não me interessa se a forma como me sinto faz algum sentido. Contudo, agora tenho de me importar. Você tem de escolher, e sem demora. Aposto minhas joias em como não demorará um dia após a chegada de meus irmãos até a Aruta e a Anita anunciarem que estão noivos. O que significa que partiremos todos rumo a Crondor para o casamento. Quando estiverem casados, voltarei para cá com o Leon. Caberá a você a decisão de nos acompanhar, Laurie. Olhou nos olhos. Tenho passado momentos maravilhosos com você. Jamais imaginei ser possível sentir o que sinto quando tinha meu sonho de garota com o Pug e depois com o Roland. Contudo, você tem de se preparar para escolher. Você é meu primeiro amante e será sempre meu grande amor. Mas, quando regressarmos para cá, você será meu marido ou somente uma lembrança. Antes de Laurie ter chance de responder, ela avançou para a porta. Amo você de todas as formas, meu bandido. Mas o tempo urge. Fez uma pausa. Agora, venha comigo cumprimentar o rei. Laurie avançou até ela e abriu-lhe a porta. A passo rápido, dirigiram-se até onde as carruagens aguardavam para levar o comitê de boas-vindas às docas. Laurie de Taplewessog, trovador, viajante e herói da Guerra do Portal, estava perfeitamente consciente da presença daquela mulher a seu lado, o que o levava a cogitar como seria se essa presença lhe fosse negada para sempre. Diante dessa probabilidade, sentiu-se incontestavelmente infeliz. Ilanon, capital do Reino das Ilhas, aguardava a chegada de seu rei, que voltava para casa. Os edifícios estavam adornados com panos festivos e oures de estufa. Elegantes âmulas esvoaçavam sobre os telhados e faixas de todas as cores. Estavam audaciosamente presas, zentos edifícios por cima das ruas por onde o rei iria passar. Conhecida como a joia do reino, Ilanon se espalhava sobre as encostas de muitas colinas, um lugar maravilhoso de pináculos elegantes, arcos graciosos e vãos delicados. O falecido rei Rodrigo iniciará a restauração da cidade, acrescentando belas pedras de mármore e quartzo às fachadas de grande parte dos edifícios voltados para o palácio, emprestando à cidade uma aparência de reino encantado sob os raios de sol vespertinos. O águia real aproximou-se da doca do rei, onde o comitê de boas-vindas aguardava. À distância, nos edifícios, ruas e encostas que proporcionavam uma vista livre da doca, multidões de cidadãos aclamavam o regresso do jovem rei.
Durante muitos anos, Hilanon viverá sob a nuvem escura da demência do rei Rodrik. Embora Leon ainda fosse desconhecido para a maior parte da população da cidade, já era adorado, pois era jovem e belo. Sua valentia na guerra do portal era amplamente conhecida e ele revelara uma enorme generosidade, baixar os impostos. Com a tranquilidade de um mestre, o prático do porto conduziu até o local determinado o navio do rei, que foi amarrado rapidamente e teve o portaló estendido. Aruta observou enquanto Leon descia antes de todos. Tal como ditava a tradição, o rei pôs-se de joelhos e beijou o chão de sua pátria. Os olhos de Aruta varreram a multidão em busca de Anita, porém, na turba de nobres que corriam para cumprimentar Leon, não viu sinais da princesa. Sentiu o golpe frio de uma dúvida passageira. Martim deu uma cotovelada em Aruta, que, assim impune ao protocolo, seria o segundo a desembarcar. Aruta apressou-se portaló abaixo, com Martim logo atrás. Viu a irmã, que saía correndo do lado de Lowry, o cantor, para abraçar Leon. Embora os demais presentes no comitê de boas-vindas não fossem tão avessos aos rituais como Carline, ouviram-se aclamações espontâneas dos membros da corte e dos guardas que aguardavam as ordens do rei. De repente, os braços de Carline já estavam ao redor do pescoço de Aruta, enquanto ela lhe dava um beijo e um abraço. Oh, tive saudades desse seu ar carrancudo, disse alegremente. Aruta exibia a expressão severa que lhe era típica quando estava perdido em pensamentos. Qual ar carrancudo? Perguntou. Carline olhou nos olhos de Aruta e, com um sorriso inocente, respondeu. Parece que você engoliu uma coisa que está se mexendo. Martim deu uma gargalhada, mas foi abraçado logo em seguida por Carline. De início, ficou rígido, pois ainda não se acostumara com a presença de uma irmã como havia se habituado a dos dois irmãos, porém acabou relaxando e abraçando-a. Fiquei entediada sem ter vocês três por perto, disse Carline. Vendo Lowry a curta distância, Martim abanou a cabeça. Ao que parece, não muito entediada. Com ar divertido, Carline retorquiu. Não há lei nenhuma que especifique que só os homens podem satisfazer seus caprichos. Além disso, é o melhor homem que já conheci e que não é meu irmão. Martim não conseguiu evitar um sorriso, enquanto Aruta continuava à procura de Anita. O Lord Caldric, duque de Hilanon, conselheiro principal do rei e tio-avô de Leon, sorriu largamente quando a enorme mão do rei envolveu a sua num vigoroso aperto de mão. Leon quase teve de gritar para se fazer ouvir, devido às aclamações de quem estava ali perto. Meu tio, como vai nosso reino? Vai bem, meu rei, agora que você voltou. Vendo que Aruta ficava cada vez mais angustiado, Carline disse, deixe de lado esse ar desapontado, Aruta. Ela está à sua espera no Jardim Oriental. Aruta deu um beijo no rosto de Carline, afastou-se dela e de um mate risonho. Ao passar como uma seta por Leon, gritou, com a permissão de vossa majestade. A expressão de Leon passou depressa da surpresa à alegria, enquanto Caldric e os demais membros da corte ficavam pasmos com o comportamento do príncipe de Crondor. Leon inclinou-se para Caldric, dizendo, Anita. O rosto idoso de Caldric se iluminou com um sorriso radiante, enquanto ele dava risadinhas abafadas ao compreender. Então me parece que em breve você voltará a partir, desta vez rumo a Crondor e ao casamento de seu irmão. Preferíamos que fosse celebrado aqui, mas a tradição dita que o príncipe se case em sua própria cidade e temos de nos submeter à tradição. Contudo, ainda demorará algumas semanas. Essas cerimônias demoram e temos um reino para governar, embora nos pareça que você fez um bom trabalho em nossa ausência. Talvez, majestade. Contudo, agora que o rei está de novo em Hilanon, muitos dos assuntos suspensos nesse último ano serão trazidos à sua consideração. As petições e outros documentos que lhe enviamos durante sua viagem representam apenas 1/10 daquilo que é preciso analisar. Leon emitiu um gemido fingido. Creio que pedirei ao capitão Kizarp imediatamente. Caldric sorriu. Venha, majestade. A cidade deseja ver seu rei. Jardim Oriental estava vazio, à exceção de um vulto que se deslocava tranquilamente entre os vasos bem cuidados de oures que ainda não estavam preparadas para oferecer. Algumas mais robustas ganhavam o verde brilhante da primavera e muitas das sebes limítrofes eram de folhas sempre verdes, mas ainda assim o jardim evocava sobretudo o símbolo estéril do inverno, mais do que a promessa fresca da primavera que iria se manifestar em poucas semanas. Anita olhou para Hilanon lá embaixo. O palácio fora construído no topo de uma colina, onde outrora existira apenas uma grande torre que ainda constituía seu núcleo central. Eram 7 as pontes de arcos elevados atravessando o rio que rodeava o palácio com seu curso de água sinuoso. O vento da tarde soprava fresco e Anita ajeitou o chale de seda fina ao redor dos ombros. Ela sorriu ao recordar. Seus olhos verdes ficaram turvos de lágrimas ao se lembrar do falecido pai, o príncipe Erlan, e de tudo que sucedera no ano anterior e mais ainda. Como Gaido Bashira chegará a Crondor e tentará forçá-la a um casamento por interesse de Estado, e como Aruta chegará incógnito a Crondor. Juntos, tinham se mantido na clandestinidade sob a proteção dos zombadores, os ladrões de Crondor, por mais de um mês até fugirem para Cride. No nau da Guerra do Portal, viajara para Hilanon para assistir à coroação de Leon. Durante esses meses, também se apaixonara perdidamente pelo irmão mais novo do rei, Aruta, que voltará a Hilanon. O som de botas nas lajes levou-a a se virar. Anita esperava ver um serviçal ou um guarda que lhe viesse anunciar a chegada do rei ao porto. Em vez disso, viu-se aproximar um homem com ar cansado, vestindo roupas de viagem elegantes mas amarrotadas. Seu cabelo castanho escuro estava desgrenhado pela brisa e círculos escuros rodeavam seus olhos castanhos. O rosto magro apresentava o ar ligeiramente carrancudo que adotava quando ponderava sobre algo sério e que ela considerava encantador. Ao se aproximar,
Anita maravilhou-se em silêncio com a forma como ele caminhava com agilidade, um movimento quase felino em sua graciosidade e economia de movimentos. Ao se aproximar, ele sorriu, hesitante, quase timidamente. Antes de conseguir recorrer a anos de comedimento aprendido na corte, Anita percebeu que as lágrimas começavam a correr. De repente, viu-se em seus braços, abraçando com força. Aruta, foi tudo o que conseguiu dizer. Durante algum tempo ali ficaram, calados, num abraço apertado. Em seguida, Aruta inclinou a cabeça de Anita para trás e a beijou. Sem palavras, falou da devoção e da saudade. Sem palavras, ela respondeu. Ele tô aqueles olhos tão verdes como o mar e o nariz encantadoramente salpicado por uma pequena mancha de sardas, uma imperfeição agradável numa pele completamente clara. Regressei, disse, com um sorriso cansado. Riu perante a obviedade do comentário. Ela também riu. Sentiu-se animado por ter aquela mulher jovem e esbelta nos braços, por sentir o odor delicado do cabelo ruivo escuro penteado de uma forma complexa que, nessa estação, era moda na corte. Alegrava-se por estar novamente com ela. Anita afastou-se, mas lhe deu a mão, apertando a dele com força. Já passou tanto tempo, disse em voz baixa. Era só para ser um mês, depois mais outro, e muitos mais seguiram. Você está ausente há mais de 6 meses. Não tive coragem de ir às docas. Sabia que não conteria o choro assim que avistasse você. Tinha o rosto úmido de lágrimas. Sorriu e enxugou-as. Aruta apertou-lhe a mão. Leon estava sempre encontrando mais nobres para visitar. Deveres do reino, disse num tom sarcástico de desaprovação. Desde o dia em que conhecera Anita, Aruta fora incapaz de expressar seus sentimentos pela moça. Fortemente atraído por ela desde o início, debatera-se constantemente com as emoções após a fuga de ambos de Krondor. Era grande atração por ela, porém encarava como pouco mais do que uma criança prestes a atingir a maioridade. No entanto, Anita revelara-se uma inuência tranquilizadora, interpretando seus estados de espírito como ninguém, pressentindo a melhor forma de mitigar suas preocupações, de conter sua raiva e de afastá-lo de suas introspecções sombrias. Além disso, Aruta começara a amar seus modos delicados. Ele permanecerá em silêncio até a noite anterior à partida com Leon. Tinham passeado naquele jardim, conversando até altas horas, ainda que não tivessem dito nada de grande importância. Aruta partiu com o sentimento de que haviam alcançado uma espécie de entendimento. O tom apressado e por vezes até um pouco formal das cartas dela o deixará preocupado, receoso de tê-la interpretado erroneamente naquela noite. Contudo, naquele momento, olhando para ela, sabia que isso não acontecerá. Sem rodeios, declarou. Desde que parti, pouco mais fiz além de pensar em você. Reparou que os olhos da princesa se enchiam novamente de lágrimas ao dizer, e eu em você. Eu amo você, Anita. Desejo você a meu lado para sempre. Aceita se casar comigo? Ela apertou a mão dele com força ao responder, aceito, e voltou a abraçá-lo. A mente de Aruta deixou-se levar sob o simples efeito da felicidade que sentia. Abraçando-a com força, sussurrou, você é a minha alegria, é o meu coração. Ali ficaram algum tempo, o príncipe alto e esguio e a esbelta princesa cuja cabeça mal lhe chegava ao queixo. Conversavam em voz baixa e nada parecia importante à exceção da presença um do outro. Foi então que o som constrangido de alguém pigarreando os fez sair de seus devaneios. Viraram-se e viram um guarda do palácio à entrada do jardim. Sua majestade se aproxima, vossas altezas, informou. Dentro de poucos minutos irá entrar no grande salão. Iremos imediatamente, respondeu Aruta. Levou Anita pela mão, passando pelo guarda, que o seguiu. Caso Aruta e Anita tivessem olhado por cima do ombro, teriam visto o experiente guarda do palácio lutando para reprimir um grande sorriso. Ruta deu um aperto na mão de Anita, posicionando-se depois ao lado da porta, no momento em que Leon entrou no grande salão do trono. À medida que o rei avançava para o estrado onde estava colocado o trono, os membros da corte lhe faziam reverência e o mestre de cerimônias da corte batia no chão com a ponta de ferro de seu bastão cerimonial. Ouviu-se um arauto. Escutem, escutem. Que a notícia se espalhe. Leon, primeiro de seu nome, pela graça dos deuses, legítimo soberano, regressou a nós e volta a sentar-se em seu trono. Vida longa ao rei. Vida longa ao rei. Ouviu-se a resposta daqueles que estavam reunidos no salão. Depois de sentar-se, com o simples aro de ouro que o cargo exigia sobre a testa e de manto roxo nos ombros, Leon disse, é agradável estar de novo em casa. O mestre de cerimônias da corte voltou a bater com o bastão no chão e o arauto anunciou o nome de Aruta. Aruta entrou no salão, seguido por Carline e Anita, com Marti logo atrás, como ditava o protocolo. Foram anunciados por ordem. Quando estavam todos em seus lugares ao lado de Leon, o rei fez um sinal a Aruta. Aruta aproximou-se dele, inclinando-se. Fez o pedido? Perguntou o rei. Com um sorriso enviesado, Aruta respondeu. Qual pedido? Leon sorriu abertamente. O pedido de casamento? Pateta. Claro que fez. E, tendo em conta esse seu sorriso bobo, ela aceitou. Sussurrou. Volte para seu lugar e em breve farei o anúncio. Aruta voltou para o lado de Anita e Leon fez um sinal ao Duque Caldric. Estamos exaustos, meu Lorde Chanceler. Muito nos agradaria se abreviassem os assuntos deste dia. Há 2 assuntos que julgo exigirem atenção imediata de Vossa Majestade. O relato geral pode esperar. Leon sinalizou a Caldric que prosseguisse.
Em primeiro lugar, dos barões fronteiriços e do duque Vando de Yabon nos chegaram relatos de movimentos fora do comum da parte dos goblins no reino ocidental. Ao ouvir isso, a atenção de Aruta desviou-se de Anita. Cabia a ele o governo do reino ocidental. Leon olhou em sua direção, depois na direção de Marty, indicando que deviam prestar atenção. Marty quis saber: que notícias tem de Cride, meu senhor? Ao que Caldric respondeu: não temos notícias da costa extrema, vossa graça. Neste momento, dispomos somente de relatos da área compreendida entre o Castelo Alto a leste e o Lago do Céu a oeste, avistamentos constantes de bandos de goblins deslocando-se para o norte e incursões ocasionais quando passam pelos povoados. Rumo ao norte, Marty olhou de relance para Aruta, que disse: com a permissão de vossa majestade. Leon assentiu. Marty, acredita que os goblins estão se juntando à Irmandade da Senda das Trevas? Marty ponderou. Não descartaria essa possibilidade. Há muito que os goblins servem os Moredel. Embora esperasse ver os irmãos negros rumo ao sul, regressando às suas terras na cordilheira das Torres Cinzentas. Os primos negros dos elfos tinham sido obrigados a fugir para norte das Torres Cinzentas devido à invasão Tsurani, durante a Guerra do Portal. Marty se dirigiu a Caldric. Meu senhor, tem havido relatos a respeito da Irmandade das Trevas? Caldric abanou a cabeça. Os avistamentos habituais ao longo dos pés das presas do mundo, Duque Marty, mas nada de extraordinário. Os lordes de Sentinela do Norte, Passagem de Ferro e Castelo Alto têm enviado os relatórios habituais a respeito da Irmandade e nada mais do que isso. Aruta, você e Marty encarão incumbido de analisar esses relatórios e determinar o que poderá ser preciso no Ocidente, disse Leon. Em seguida, olhou para Caldric. Que mais, meu senhor? Uma mensagem da Imperatriz do Grande Case, vossa majestade. O que tem Case a dizer às ilhas? A Imperatriz deu ordens para que seu embaixador, um tal de Abdur-Hasham Memo Azarakan, viesse às ilhas com o propósito de discutir o término das discórdias que possam ainda permanecer entre Case e as ilhas. Essas notícias nos agradam, meu senhor. Há muito que a questão do Vale de Sonhos impede que nosso reino e o Grande Case se tratem com igualdade em tantos outros assuntos. Seria duplamente benéfico para nossas nações se pudéssemos resolver de vez essa questão. Leon levantou-se. No entanto, envie mensagem à sua excelência indicando que terá de se reunir conosco em Krondor, pois temos um casamento a realizar. Meus senhores e minhas senhoras da corte, é com imenso prazer que anunciamos o matrimônio, a ser realizado em breve, de nosso irmão Aruta com a princesa Anita. O rei virou-se para Aruta e Anita, pegando na mão de cada um e apresentando-os à corte reunida, que aplaudiu o anúncio. De onde estava, ao lado dos irmãos, Carline fulminou Lowry com o olhar e foi beijar Anita. Com o salão tomado por um grande entusiasmo, Leon disse: damos por terminados os assuntos deste dia. Capítulo 2. Krondor. A cidade estava adormecida. Um manto de denso nevoeiro deslizara do mar amargo, envolvendo Krondor em uma espessa brancura. A capital ocidental do reino nunca descansava, mas os sons habituais da noite surgiam abafados pela neblina quase impenetrável que cobria os movimentos daqueles que continuavam a percorrer suas ruas. Tudo parecia mais entorpecido, menos estridente do que o habitual, como se a cidade tivesse se acalmado. Para um dos habitantes da cidade, as condições dessa noite se aproximavam das ideais. O nevoeiro tornará cada rua uma passagem estreita e sombria, cada bloco de edifícios, uma ilha isolada. A escuridão indável só era interrompida de vez em quando por luminárias que cavam nas esquinas, pequenos pontos intermediários de calor e de luz às quais os transeuntes se beneficiavam antes de voltarem a mergulhar na noite úmida e lúgubre. Contudo, entre esses pequenos abrigos de iluminação, uma proteção adicional era propiciada a um indivíduo acostumado a trabalhar na escuridão, pois os pequenos ruídos eram abafados e os movimentos cavam a salvo de uma observação fortuita. Jimmy, a mão, andava ocupado com seus afazeres. Com cerca de 15 anos de idade, Jimmy, a mão, já era considerado um dos membros mais bem-sucedidos dos zombadores, a Guilda dos Ladrões. Jimmy se dedicara a esse ofício durante quase toda a sua curta vida, um menino de rua que progredira de um simples ladrão que roubava frutas dos vendedores ambulantes à situação de membro dos zombadores. Desconhecia quem era seu pai. Sua mãe fora prostituta no bairro pobre até morrer pelas mãos de um marinheiro embriagado. Desde então, o garoto fazia parte do zombadore, se sua ascensão fora rápida. O que mais surpreendia em seu progresso, no entanto, não era sua tenra idade, uma vez que os zombadores consideravam que logo que um rapaz estivesse preparado para tentar roubar, devia ser posto na rua. Com o fracasso advinham algumas recompensas. Um ladrão ruim em pouco tempo se tornava um ladrão morto. Desde que outro zombador não fosse colocado em perigo, pouca perda havia na morte de um ladrão de parcos talentos. Não, o que mais impressionava na rápida ascensão de Jimmy era o fato de ser quase tão bom como ele próprio se considerava. Com movimentos furtivos que beiravam o sobrenatural, deslocava-se pelo ambiente. O silêncio da noite somente era interrompido pelo roncar profundo dos moradores, alheios ao que se passava. A única iluminação provinha do brilho tênue de uma luminária distante que entrava pela janela aberta. Jimmy olhou em volta com atenção, juntando demais sentidos à busca. Uma alteração súbita no som do assoalho sob os passos leves de Jimmy, e o ladrão encontrou o que procurava. Riu por dentro fez a falta de originalidade do mercador em esconder sua fortuna. Com movimentos precisos, o menino ladrão levantou a tábua falsa, enando a mão no esconderijo de Trig,
o comerciante. Trig bufou e virou-se para o outro lado, provocando um ronco em sua esposa obesa. Jimmy ficou completamente imóvel, quase sem respirar, deixando que as duas silhuetas adormecidas permanecessem sossegadas durante vários minutos. Em seguida, tirou uma pesada bolsa, guardando o saque com cuidado sob a túnica, preso ao largo cinto. Voltou a colocar a tábua no lugar e retornou à janela. Com sorte, passariam dias até que descobrissem um furto. Saiu pela janela e, virando-se para trás, ergueu os braços para alcançar os beirais. Um rápido impulso e sentou-se no telhado. Suspenso sobre a beirada, fechou as folhas da janela com um ligeiro empurrão e agitou o gancho com um barbante para que o trinco de dentro voltasse ao lugar. Depressa retirou o barbante, rindo em silêncio ao pensar na perplexidade que certamente o comerciante mostraria quando tentasse perceber como o ouro fora levado. Jimmy ficou parado por um instante, atento a só se indicassem alguém acordando lá dentro. Quando não ouviu nada, relaxou. Levantou-se e começou a avançar pela via dos ladrões, como eram conhecidos os telhados da cidade. Saltou do telhado da casa de Trig para o seguinte, sentando-se depois nas telhas para inspecionar o resultado do assalto. A bolsa provava que o comerciante fora um homem econômico, já que guardara uma porção significativa de seus sucessivos lucros. Jimmy poderia manter uma vida confortável durante meses, caso não perdesse tudo no jogo. Um breve ruído levou Jimmy a se deitar no telhado, agarrando-se às telhas em silêncio. Ouviu outro som, um movimento de sapato se arrastando vindo do outro lado de uma empena, no meio do telhado onde se encontrava. O rapaz amaldiçoou sua sorte e passou uma mão pelo cabelo castanho encaracolado, úmido devido ao nevoeiro. Encontrar mais alguém nos telhados ali perto só podia significar problemas. Jimmy estava trabalhando sem conhecimento do mestre noturno, líder dos zombadores, um hábito que lhe rendera reprimendas e suas nas poucas vezes em que fora descoberto. Porém, se estivesse colocando em perigo o trabalho noturno de outro zombador, ficaria exposto a mais do que palavras severas ou uma série de tabefes de todos os que estivessem presentes. Jimmy era tratado como adulto pelos outros membros da guilda, tendo adquirido essa posição através de trabalho árduo e engenhosidade. Por sua vez, esperavam que se comportasse como um membro responsável, sem terem de levar em conta a sua idade. Se arriscasse a vida de outro zombador, poderia pagar com a sua. A alternativa poderia se revelar igualmente desastrosa. Se um ladrão independente estivesse trabalhando na cidade sem permissão dos zombadores, Jimmy tinha o dever de identificá-lo e denunciá-lo. De certa forma, esse ato iria amenizar a quebra das regras dos zombadores cometida por Jimmy, especialmente se desse à guilda os habituais 2/3 do ouro do comerciante. Deslizou por cima do topo do telhado e rastejou até cair do lado oposto ao da origem do ruído. Precisava somente dar uma olhada no ladrão independente e denunciá-lo. O mestre noturno divulgaria a descrição do homem, que, mais cedo ou mais tarde, receberia a visita de uns brutamontes da guilda que o iriam educar conforme as regras dos zombadores no que dizia respeito a bandidos forasteiros. Jimmy levantou-se aos poucos e espiou por cima do telhado. Não viu nada. Olhando em volta, percebeu um movimento vago pelo canto do olho e virou-se. Uma vez mais, não viu nada. Jimmy, a mão, acomodou-se para esperar. Havia algo ali que provocava sua sutil curiosidade. Essa intensa curiosidade era um dos poucos pontos fracos de Jimmy em seu ofício, além da irritação ocasional por ser obrigado a dividir o saque com a guilda, que via essa relutância com alguma incredulidade. Sua educação pelos zombadores lhe transmitirá um certo apreço pela vida, incomum para sua idade, um ceticismo que beirava o cinismo. Não tinha estudos, mas era astuto. Isso ele sabia. O som não surgia do ar, exceto quando envolvia magia. Jimmy acalmou-se por um instante de modo a decifrar aquilo que não vira. Seria um espírito invisível que se contorcia penosamente pelos telhados, pouco provável, mas possível. Ou seria algo mais corpóreo se escondendo nas profundezas das sombras do outro lado da empena. Jimmy arrastou-se até cá frente à empena e levantou-se um pouco para espiar por cima do telhado. Perscrutou a escuridão e, quando ouviu outro vago arrastar, foi recompensado por um vislumbre de movimento. Havia alguém envolto em sombras, vestindo uma capa escura. Jimmy só conseguia localizá-lo quando se deslocava. Andou devagarzinho logo abaixo do topo para conseguir um melhor ângulo de visão, até cair diretamente atrás do vulto. Voltou a se erguer. O indivíduo furtivo mexeu-se, ajeitando a capa nos ombros. Jimmy ficou com os pelos da nuca em pé. O vulto à sua frente vestia-se completamente de negro e trazia uma pesada besta. Não era ladrão nenhum, e sim um falcão noturno. Jimmy ficou petrificado. Deparar-se com um membro da Guilda da Morte em plena atividade não aumentava as esperanças de uma vida longa. Porém, havia uma ordem permanente entre os zombadores de que qualquer notícia relacionada com a Irmandade de Assassinos devia ser comunicada imediatamente, e essa ordem fora emitida pelo próprio Justo, a maior autoridade dos zombadores. Jimmy optou por aguardar, conando em sua capacidade, caso fosse descoberto. Podia não possuir os atributos quase lendários de um falcão noturno, mas possuía a conância suprema de um rapaz de 15 anos que se tornará o mais jovem mestre ladrão da história dos zombadores. Se fosse descoberto, não seria a primeira perseguição pela via dos ladrões. O tempo foi passando e Jimmy esperou, revelando uma disciplina incomum para um rapaz da sua idade. Um ladrão incapaz de permanecer quieto durante várias horas, caso surgisse essa necessidade, não permaneceria vivo por muito tempo. De vez em quando, Jimmy ouvia e vislumbrava o assassino se movimentando. O respeito temeroso que Jimmy sentia pelos lendários falcões noturnos diminuiu a olhos vistos, pois aquele mostrava pouca aptidão para a cara imóvel.
Há muito que Jimmy dominara o truque de contrair e descontrair os músculos em silêncio para evitar câimbras e rigidez. Chegou à conclusão de que grande parte das lendas tendia para o exagero. No ramo dos falcões noturnos, era vantajoso manter o temor que infundiam nas pessoas. Subitamente, o assassino se deslocou, deixando a capa cair por completo ao erguer a besta. Jimmy ouviu o som de casco se aproximando. Cavaleiros passavam logo abaixo. O assassino baixou a arma devagar. Obviamente, sua presa não se encontrava entre os que já tinham passado. Jimmy apoiou-se no cotovelo para se levantar um pouco mais e obter uma visão melhor do homem, agora que a capa não ocultava mais. O assassino virou-se ligeiramente para recuperar a capa, expondo o rosto ao rapaz. O ladrão juntou as pernas debaixo do corpo, preparado para saltar caso fosse preciso, e examinou o homem. Conseguia divisar muito pouco, à exceção do cabelo escuro e da pele clara. De repente, o assassino pareceu olhar diretamente para ele. O coração de Jimmy batia alto em seus ouvidos, levando a pensar como seria possível que o assassino não ouvisse tal algazarra. No entanto, o homem regressou à sua vigília e Jimmy abaixou-se silenciosamente por trás do topo do telhado. Respirou devagar, reprimindo uma vontade repentina e tola de rir. Depois que esta passou, conseguiu ficar um pouco mais descontraído e arriscou outra espiada. Uma vez mais, o assassino aguardava. Jimmy se acalmou. Pensou a respeito da arma, do falcão noturno. A pesada besta era uma escolha medíocre para um atirador, uma vez que era menos precisa que qualquer bom arco. Serviria para alguém pouco treinado, pois lançava a haste com força fulminante. Um ferimento que não seria fatal se provocado pela haste de um arco poderia vir a ser-se vindo de uma besta, devido ao choque adicional do golpe. Certa vez, Jimmy vira uma couraça de aço em exposição em uma taberna que tinha orifício do tamanho do punho do rapaz devido à seta disparada por uma besta. Tinham-na pendurado não devido ao tamanho do orifício, habitual para uma arma daquele tipo, mas porque o homem que a vestira havia, sabe-se lá como, sobrevivido. Contudo, a arma tinha desvantagens. Além de não ser precisa a mais de uma dezena de metros, seu alcance era curto. Jimmy esticou o pescoço para ver o falcão noturno, sentindo um estalo no braço direito. Mudou ligeiramente o peso do corpo para a esquerda. De repente, uma telha cedeu debaixo de sua mão e, com um estalido, partiu-se. Caiu pelo telhado ruidosamente, esmigalhando-se nas pedras da calçada lá embaixo. Para Jimmy, foi o ribombar de um trovão que anunciava sua perdição. Com uma velocidade sobrenatural, o assassino virou-se e disparou. O escorregão de Jimmy salvou-lhe a vida, pois não poderia ter se esquivado a tempo de evitar a seta, se a gravidade não lhe fornecesse a velocidade necessária. Bateu no telhado, ouvindo Ash passar por cima da cabeça. Por um breve instante, imaginou sua cabeça explodindo como uma abóbora madura e agradeceu em silêncio Banat, o deus protetor dos ladrões. Foram os reestes de Jimmy que o salvaram em seguida, pois, ao invés de se levantar, rolou para a direita. Uma espada bateu no local onde estivera deitado no instante anterior. Ciente de que não conseguiria obter um avanço confortável para fugir do assassino, Jimmy deu um salto e agachou-se, tirando o punhal da bota direita com um único movimento. Pouco apreciava as lutas corpo a corpo, embora tivesse percebido logo no início de sua carreira que a sua vida poderia depender do uso de uma lâmina. Treinava aplicadamente sempre que surgia uma oportunidade. Jimmy lamentava apenas que a incursão ao telhado tivesse impedido de trazer o florete. O assassino virou-se para encarar o rapaz e Jimmy reparou que ele hesitara por um breve instante. O falcão noturno podia ter reestes rápidos, mas não estava acostumado ao piso precário que os telhados ofereciam. Sorriu, não só para esconder o medo, como também por achar graça do desconforto do assassino. Com um sussurro sibilante, o assassino disse: "Reza aos deuses que trouxeram aqui, rapaz." Jimmy considerou o comentário inusitado, uma vez que contribuía para distrair quem falava. O assassino investiu. O gume da espada golpeou o ar onde Jimmy estivera um segundo antes, mas o menino ladrão fugiu. Precipitou-se pelo telhado e saltou de volta para o edifício onde vivia Trig, o comerciante. Em seguida, ouviu o assassino saltar também. Jimmy correu rapidamente até se ver diante de um grande vão. Com a pressa, se esquecera de que existia uma ampla viela naquela extremidade do edifício, deixando o prédio seguinte uma distância impossível de se saltar. Girou sobre os calcanhares. O assassino aproximava-se devagar com a espada apontada para Jimmy, que teve uma ideia e começou uma dança louca, batendo com os pés no telhado. Pouco depois, o barulho teve resposta e ouviu-se uma voz irada de baixo. "Ladrão, estou perdido." Jimmy imaginou o Tree debruçado na janela, despertando os guardas da cidade, e teve esperança de que o assassino estivesse imaginando o mesmo. A algazarra certamente faria com que a construção fosse cercada em pouco tempo. Rezou para que o assassino fugisse ao invés de punir o responsável por seu fracasso. O assassino ignorou os gritos do comerciante e avançou para Jimmy. Voltou a golpear e o rapaz se esquivou novamente, cando ao alcance do assassino. Jimmy deu, então, uma estocada com o punhal e sentiu a ponta espetar o braço do falcão noturno que segurava a espada. Ouviu a espada do assassino cair na rua. Um grito de dor ecoou na noite, silenciando os berros do comerciante. Jimmy ouviu as persianas se fecharem e pensou no que o coitado do Trig estaria imaginando ao ouvir aquele grito por cima da sua cabeça. O assassino esquivou-se de outra investida de Jimmy e tirou uma adaga do cinto. Voltou a avançar, sem falar, com a arma na mão esquerda. Jimmy ouviu vozes na rua abaixo e resistiu à vontade de pedir socorro.
Não estava muito conante de que seria capaz de levar a melhor, mesmo que o assassino lutasse com a mão esquerda, mas também sentia alguma relutância em explicar o que fazia no telhado do comerciante. Além disso, mesmo que pedisse socorro, quando a ajuda chegasse, entrasse na casa e subisse ao telhado, a contenda já estaria resolvida. Jimmy recuou até a beira do telhado até cá com os calcanhares suspensos no ar. O assassino aproximou-se, dizendo: "Não há para onde fugir, rapaz." Jimmy esperou, preparando uma jogada desesperada. O assassino ficou tenso, o sinal pelo qual Jimmy aguardara. Agachou-se, ao mesmo tempo, deu um passo para trás, deixando-se cair. O assassino começara a investida e, quando a adaga não encontrou a resistência esperada, desequilibrou-se e caiu para a frente. Jimmy agarrou-se à beira do telhado, quase deslocando os ombros a com solavanco. Mais do que viu, ele sentiu o assassino passando por trás, caindo em silêncio na escuridão e batendo nas pedras da calçada lá embaixo. Ficou pendurado por um instante, com as mãos, os braços e ombros ardendo de dor. Seria tão simples largar-se e tombar na agradável escuridão. Livrando-se do cansaço e da dor, instou os músculos em protesto para conseguir se içar de novo para o telhado. Ficou momentaneamente sem fôlego, então virou-se e olhou para baixo. O assassino jazia imóvel na calçada. O pescoço torto não deixava dúvidas de que estava morto. Respirou fundo, arrepiando-se de medo. Reprimiu um calafrio, abaixando-se quando viu 2 homens entrarem correndo na viela. Eles agarraram o cadáver e o viraram, pegando o corpo e saindo dali às pressas. Jimmy ficou pensando. Para ver colegas do assassino por perto, era óbvio que fora uma tarefa da Guilda da Morte. Quem esperariam que passasse pela rua àquela hora da noite? Olhando ao redor por um momento, ponderou sobre o risco de cair por ali um pouco mais para satisfazer a curiosidade, tendo em conta que certamente os guardas da cidade chegariam em poucos minutos. A curiosidade foi mais forte. Um som de cascos ecoou pelo nevoeiro e não tardou que surgissem 2 cavaleiros à luz da luminária que iluminava a rua em frente à casa de Trigg. Foi naquele momento que Trigg decidiu voltar a abrir as folhas da janela, retomando os gritos por socorro. Jimmy arregalou os olhos quando os cavaleiros olharam para a janela do comerciante, pois havia mais de um ano que não via um dos homens, ainda que o conhecesse bem. Balançando a cabeça diante das implicações do que vira, o menino ladrão considerou que aquele era um bom momento para sair dali. Contudo, o fato de ter visto aquele homem lá embaixo impossibilitou que Jimmy desse aquela noite por terminada. Seria, certamente, uma noite longa. Levantou-se e deu início à caminhada pela via dos ladrões, de volta ao refúgio dos zombadores. Ruta puxou as rédeas e olhou para onde um homem de pijama gritava de uma janela. "Laurie, o que está acontecendo ali?" "Pelo que entendi dos lamentos e gritos, acho que aquele burguês foi vítima recente de algum crime." A Ruta riu. "Isso eu também percebi." Não conhecia Laurie muito bem, mas apreciava a vivacidade e o senso de humor do menestrel. Sabia da existência de problemas entre Laurie e Carline e fora por isso que Laurie pedirá para acompanhar a Ruta em sua viagem a Crondor. Carline haveria de chegar dali a uma semana com Anita e Leon. No entanto, há muito que a Ruta decidirá que Carline não lhe condenciasse, não lhe dizia respeito. Além do mais, a Ruta compreendia a situação difícil em que Laurie se encontrava caso a tivesse deixado irritada. Depois de Anita, Carline era a última pessoa com quem a Ruta queria brigar. O príncipe estudou a área enquanto algumas almas sonolentas dos edifícios vizinhos começavam a bradar perguntas. "Bem, acho que logo uma investigação vai começar por aqui. É melhor retomarmos nosso caminho." Como se suas palavras tivessem sido proféticas, a Ruta e Laurie assustaram-se ao ouvir uma voz vinda do nevoeiro. "Vocês aí." Da névoa, surgiram 3 homens com os barretes de feltro cinzento e os tabardos amarelos da guarda da cidade. O guarda mais à esquerda, um indivíduo musculoso de sobrancelhas cerradas, trazia uma lanterna em uma mão e um bastão comprido na outra. O homem do meio, de idade avançada, parecia prestes a atingir a idade da aposentadoria, e o terceiro era jovem, mas ambos transpareciam um ar de experiência de rua, evidente pela forma como mantinham as mãos de modo descontraído pousadas em enormes punhais que traziam presos aos cintos. "O que está acontecendo aqui?" questionou o guarda mais velho com uma voz que misturava bom humor e autoridade. "Alguma confusão naquela casa, guarda." A Ruta apontou para o comerciante. "Estávamos de passagem." "Estavam, senhor? Pois então não se recusarão a permanecer aqui um pouco mais, até descobrirmos do que se trata." Fez sinal ao jovem guarda noturno para que ficasse de olho. A Ruta acenou a cabeça, não dizendo nada. Foi então que um homem parecido com Audrey, enrubescido e ofegante, saiu da casa agitando os braços ao mesmo tempo que berrava. "Ladrões. Entraram sorrateiramente no meu quarto, no meu próprio quarto, e levaram o meu tesouro. Que mundo é este em que um cidadão cumpridor das leis já não está seguro na sua cama, na sua própria cama?" pergunto eu, avistando a Ruta e Laurie, disse. "Quer dizer que são estes os ladrões, os malvados ladrões?" Reunindo a dignidade possível, já vez que vestia uma larga camisa de noite, clamou. "O quiseram com o meu ouro, com o meu estimado ouro?" O guarda noturno de grande porte puxou bruscamente o braço do homem aos gritos, quase fazendo o comerciante dar uma volta completa. "Olhe lá. Cuidado com a gritaria. Sou mal educado." "Mal educado", gritou Trigg. "Mas o que lhe dá o direito de chamar um cidadão cumpridor das leis?" Deteve-se, incrédulo ao ver uma companhia de cavaleiros surgir do nevoeiro. À dianteira, seguia um homem alto de pele escura que vestia o tabardo de capitão da guarda da casa real do príncipe. Vendo o ajuntamento na rua, fez sinal para que os demais parassem. Balançando a cabeça, a Ruta disse a Laurie.
Lá se vai nosso discreto retorno a Krondor. Guarda, o que está acontecendo aqui? Perguntou o capitão. O guarda bateu continência. É o que eu estava precisamente tentando descobrir. Capitão, detivemos esses dois, indicou Aruta e Lowry. O capitão aproximou o cavalo e riu. O guarda noturno olhou de soslaio para aquele capitão alto, sem saber o que dizer. Aproximando-se de Aruta, Gardan, o ex-sargento da guarnição de Cride, bateu continência. Bem-vindo à sua cidade, Alteza. Ao ouvirem essas palavras, os demais guardas endireitaram-se nas celas, saudando o príncipe. Aruta devolveu a continência aos guardas. Em seguida, apertou a mão de Gardan, enquanto os guardas noturnos e o comerciante olhavam atonitos. Menestrel, disse Gardan, também é um prazer revê-lo. Lowry aceitou o cumprimento com um sorriso e um aceno de mão. Convivera com Gardan por apenas um curto período de tempo antes de Aruta mandá-lo a Krondor, onde assumirá o comando da guarda da cidade e do palácio. No entanto, simpatizava com o soldado grisalho. Aruta olhou para o local onde os guardas noturnos e o comerciante aguardavam. Os guardas tinham os barretes na mão. O mais velho disse, peço perdão a vossa alteza. O velho Bert não sabia. Não tivemos intenção de ofender. Alteza. Aruta balançou a cabeça, achando graça apesar da hora tardia e do tempo frio. Não nos sentimos ofendidos. Guarda Bert. Não fez mais do que seu dever. Aliás, muito bem. Virou-se para Gardan. Diga-me, como conseguiu me encontrar? Valham-me os deuses. O Duque Caldric me enviou um itinerário completo, bem como as notícias que regressava de Hilanon. Era esperado amanhã, mas eu disse ao Conde Volney que certamente tentaria entrar discretamente esta noite. Como vinha de Salador, só podia entrar por um portão. Apontou na direção do portão oriental, encoberto pelo nevoeiro cerrado. E aqui estamos nós. Chegou ainda mais cedo do que eu previ. Onde está o restante do séquito? Metade dos guardas está escoltando a princesa Anita até as propriedades de sua mãe. A outra metade está acampada há cerca de 6 horas, a cavalo da cidade. Eu não suportaria outra noite na estrada. Além disso, há muito a fazer. Gardan olhou para o príncipe com ar intrigado, mas Aruta disse apenas, darei mais informações assim que falar com Volney. Agora, olhou para o comerciante. Quem é esse indivíduo que tanto grita? É Trig, o comerciante. Alteza, respondeu o guarda noturno mais velho. Arma que alguém entrou em seu quarto e o roubou. Diz que acordou com ruídos de luta no telhado. Trig interrompeu. Estavam lutando sobre minha cabeça, sobre minha própria cabeça. Sua voz foi se perdendo ao perceber a quem se dirigia. Alteza, terminou, subitamente envergonhado. O guarda noturno de sobrancelhas espessas olhou com severidade. Diz que ouviu uma espécie de grito. Como tartaruga, voltou a acenar em casa. Trig acenou a cabeça energicamente. Um assassinato estava sendo cometido. Um assassinato sangrento. Vossa Alteza. Foi horrível. O guarda mais encorpado agraciou Trig com uma cotovelada nas costelas devido à interrupção. O jovem guarda noturno apareceu da viela paralela. Isto estava em cima de um monte de lixo na rua do outro lado da casa. Bert mostrou a espada do assassino. Tem um pouco de sangue no punho, mas a lâmina está limpa. Há uma pequena poça de sangue na viela, mas não há sinal de nenhum corpo. Aruta fez sinal para que Gardan pegasse a espada. O jovem guarda noturno, percebendo os guardas reais e a notória posição de comando assumida pelos recém-chegados, entregou a espada e tirou o barrete. Aruta recebeu a espada das mãos de Gardan, não viu nada de significativo no objeto e devolveu-a ao guarda noturno. Faça seus guardas voltarem. Gardan, é tarde e esta noite o descanso será curto. Mas e o furto? Berrou o comerciante, despertado do silêncio que fora obrigado. Eram todas as minhas poupanças, as poupanças de toda uma vida. Estou arruinado. Que será de mim? O príncipe virou o cavalo, colocando-se junto aos guardas, e se dirigiu a Trig. Compreendo seus sentimentos, meu bom comerciante, mas descanse que a guarda tudo fará para recuperar os seus bens. Bem, disse Bert a Trig. Sugiro que volte para casa e que lá o resto da noite, senhor, de manhã, poderá apresentar queixa ao sargento da guarnição. Irá necessitar de uma descrição daquilo que foi furtado. Daquilo que foi furtado? Ouro, homem, foi isso que levaram. O meu tesouro escondido, todo o meu tesouro escondido. Ouro, então? Assim sendo, respondeu Bert com a voz da experiência. Sugiro que se recolha e que amanhã recomece a juntar seu tesouro, pois tão certo quanto é denso o nevoeiro que cobre Krondor, não voltará a haver uma única moeda. Mas não que tão desconsolado, bom homem. É uma pessoa de posses e o ouro depressa vem aos que têm a sua posição, seus recursos e negócios. Aruta abafou uma gargalhada, pois, apesar da tragédia pessoal do homem, este não deixava de ser uma gura cômica com a sua camisola de linho e o barrete de dormir tombado para a frente, quase a tocar-lhe o nariz. Meu bom comerciante, tentarei consertar a situação. Tirou a adaga do cinto e entregou a Bert, o guarda noturno. Essa arma tem o brasão da minha família gravado. As únicas que existem além dessas são usadas pelos meus irmãos, o rei e o duque de Cride. Devolva amanhã ao palácio e, em troca, lhe será dado um saco de ouro. Não quero ver comerciantes infelizes em Krondor no dia de meu regresso. Desejo boa noite a todos vocês. Aruta meteu as esporas no cavalo e conduziu os companheiros até o palácio. Quando Aruta e os guardas desapareceram na escuridão, Bert se virou para Trig. Ora bem, senhor, aqui está um nau feliz, disse, entregando a adaga do príncipe ao comerciante.
Além do mais, você tem prazer de saber que é um dos poucos plebeus que podem armar ter falado com o príncipe de Crondor, ainda que em circunstâncias um tanto quanto inusitadas e difíceis. Dirigiu-se aos seus homens. Regressemos à nossa ronda. Em uma noite como esta, há mais com que se divertir em Crondor. Fez sinal para que os homens o seguissem e todos desapareceram na névoa clara. Trig ficou sozinho. Pouco depois, sua expressão se iluminou e ele gritou para a mulher e para quem quer que ainda estivesse à janela. Falei com o príncipe. Eu, Trig, o comerciante. Sentindo emoções análogas ao júbilo, o comerciante arrastou-se de volta ao quentinho de sua casa, agarrando com firmeza a adaga de Aruta. In avançou por um túnel estreitíssimo. A passagem fazia parte do labirinto de esgotos e de outras construções subterrâneas comuns naquela parte da cidade, e não havia um único centímetro daquelas passagens subterrâneas que não fosse controlado pelos zombadores. Jimmy passou por um coletor, alguém que ganhava a vida recolhendo nos esgotos que quer que pudesse ter alguma utilidade, que recorria a um pau para deter o amontoado de detritos levados pelas águas dos esgotos. Chamava de tufo aquela massa flutuante, criando um neologismo. Remexeu, procurando uma moeda ou outro objeto de valor. Na verdade, era um sentinela. Jimmy fez esse sinal, abaixou-se para passar por baixo de uma madeira suspensa que aparentava ser uma escora caída de um porão abandonado e entrou em um grande corredor escavado entre os túneis. Era ali o núcleo da guilda dos ladrões, o refúgio dos zombadores. Jimmy retirou seu orete do armário de armas. Procurou um canto calmo onde pudesse sentar-se, pois estava angustiado devido à luta em que se envolvera. Justiça fosse feita, devia confessar o furto ilícito da casa do comerciante, dividir o ouro e aceitar o castigo que o mestre noturno ordenasse. De qualquer forma, toda a guilda teria conhecimento de que o comerciante fora roubado antes da tarde do dia seguinte. Assim que ficasse claro que não havia nenhum ladrão trabalhando por conta própria, as desconâncias recairiam sobre Jimmy e outros que também eram sabidamente adeptos de incursões noturnas sem autorização. O castigo que lhe reservariam então seria 2 vezes mais severo por não ter confessado antes. Ainda assim, Jimmy não podia pensar somente em seus interesses, pois sabia que o alvo do assassino era o próprio príncipe de Crondor. Além disso, Jimmy passará muito tempo com Aruta quando os zombadores o haviam abrigado, assim como haviam abrigado a princesa Anita, escondendo dos homens de Bastira. Por conta disso, desenvolvera simpatia pelo príncipe. Aruta oferecerá a Jimmy o orete que o menino ladrão usava à cintura. Não, Jimmy não podia ignorar a presença do assassino, embora não estivesse certo quanto ao melhor rumo a tomar. Após muito ponderar em silêncio, Jimmy se decidiu. Em primeiro lugar, tentaria advertir o príncipe. Em seguida, passaria a informação acerca do assassino a Alvane, o veloz, que era o mestre diurno. Alvane era seu amigo e permitia a Jimmy mais jogo de cintura do que Gaspar Davey, o mestre noturno. Alvane não mencionaria ao justo a demora de Jimmy, caso o rapaz não tardasse muito a apresentar as informações, o que significava que Jimmy teria de chegar depressa a Aruta, regressar de imediato e falar com o mestre diurno, pelo menos antes do pôr do sol do dia seguinte. Se deixasse passar mais tempo, Jimmy ficaria tão comprometido que impossibilitaria Alvane fazer vista grossa. Ele podia ser um homem generoso, tendo em conta que o rapaz ainda era jovem, mas não deixava de ser um zombador. A deslealdade para com a guilda era algo que não podia permitir. Jimmy olhou para cima e viu Daze Dourado se aproximar. Embora jovem, o intrépido ladrão já possuía experiência considerável em separar mulheres mais velhas abastadas de suas fortunas. Mais do que nas ações dissimuladas, conava sobretudo em seu esplêndido aspecto louro e em seus encantos. Daze fazia questão de exibir as roupas caras que usava. No que está pensando, Jimmy fez um aceno com a cabeça em sinal de aprovação. Andou furtando alfaiates. Dourado deu um tapinha de brincadeira e sem grande convicção em Jimmy, que facilmente se esquivou, sentando-se depois ao lado do rapaz. Não, grande o bastardo de uma gata vadia. Não ando. A minha atual benfeitora é a viúva do famoso mestre cervejeiro Fallon. Jimmy ouvirá falar do homem. Suas cervejas tinham atingido um tanto prestígio que foram levadas até a mesa do falecido príncipe Erla. Devido aos negócios bem-sucedidos de seu falecido marido, que agora passaram a ser seus, ela recebeu um convite para a recepção. Recepção? Jimmy sabia que Dourado conhecia algumas fofocas que desejava revelar em seu próprio ritmo. Ah! Exclamou Dourado. Eu me esqueci de mencionar um casamento? Jimmy revirou os olhos, mas foi na onda dele. Qual casamento? Dourado? Ora, o casamento real. É óbvio. Ainda que fiquemos longe da mesa do rei, não será na mesa mais distante. Jimmy endireitou-se de um salto. O rei? Em Crondor? Claro. Jimmy agarrou o braço de Dourado. Comece pelo princípio. Com um grande sorriso, o belo homem, que não era um vigarista muito perspicaz, disse. A viúva Fallon foi informada por uma fonte segura. O responsável pelas compras do palácio, um homem que conhece há 17 anos, que a informou de que seriam necessárias provisões adicionais para daqui a um mês devido, e aqui eu a cito, ao casamento real. Parece certo partir do princípio de que um rei estará presente em seu próprio casamento. Jimmy abanou a cabeça. Nada disso, seu ignorante, não é o casamento do rei. É o casamento de Anita com Aruta. Dourado parecia preparado para se magoar com o comentário, quando um brilho súbito de interesse transpareceu em seus olhos. O que o leva a dizer isso? O rei se casa em Hilanon. O príncipe se casa em Crondor. Dourado aqueceu, indicando que a armação fazia sentido. Eu estive escondido com Anita e Aruta. Era só uma questão de tempo até se casarem. Por isso ele voltou. Vendo que provocaram uma reação, acrescentou às pressas.
ou irá voltar logo. A cabeça de Jimmy começou a dar voltas. Não só Leon viria a Krondor para assistir ao casamento do irmão, mas também viriam todos os nobres importantes do Ocidente e muitos do Oriente. Se Daz já tinha conhecimento do casamento, significava que metade de Krondor também já sabia e a outra metade ficaria sabendo até o final do outro dia. As divagações de Jimmy foram interrompidas pela aproximação de Jack Risonho, o sentinela da noite, primeiro-tenente do mestre noturno. O homem de lábios nos parou junto de Jimmy e de Daisy, com as mãos nos quadris, disse: "Parece que você tem algo na cabeça, rapaz." Jimmy não simpatizava com Jack. Era um homem obstinado e carrancudo, dado acesso de violência e de crueldade desnecessárias. A única razão pela qual atingia um lugar tão elevado na guilda era sua capacidade de manter na linha os brutamontes do grupo e outros impetuosos. A antipatia de Jimmy era devolvida em igual medida por Jack, pois o rapaz fora o responsável pela adição de risonho ao seu nome. Apesar de estar há tantos anos na guilda, ninguém se lembrava de tê-lo ouvido rir. Não tenho, retorquiu Jimmy. Jack semicerrou os olhos ao examinar Jimmy. Depois Daisy, por um longo minuto. Ouvi dizer que houve uma confusão qualquer perto do portão oriental. Você, por acaso, não andava por lá? Jimmy manteve uma expressão indiferente e olhou para Daisy, como se Jack tivesse dirigido a pergunta a ambos. Dourado balançou a cabeça, negando. Jimmy se perguntou se Jack já estava sabendo sobre o falcão noturno. Se fosse esse o caso, e se alguém tivesse visto Jimmy perto do local, os brutamontes de Jack não mostrariam qualquer compaixão. Porém, Jimmy desconava que, se Jack tivesse provas, teria surgido ali para acusar, e não para interrogar. A sutileza não era uma característica do homem. Por isso, Jimmy simulou indiferença ao perguntar. Outra discussão entre bêbados? Não, passei quase toda a noite dormindo. Ainda bem, porque assim está descansado, disse Jack. Com um trejeito de cabeça, indicou a Daisy que deveria sair. Dourado levantou-se e saiu sem fazer comentários, e Jack colocou a bota no banco ao lado de Jimmy. Temos um trabalhinho para esta noite. Esta noite? Questionou Jimmy, julgando que a noite já estava na metade. Faltavam menos de 5 horas até o nascer do sol. É especial. Para ele, explicou, referindo-se ao justo. Há uma festa real no palácio na qual o embaixador Questiano estará presente. Esta noite chegou um grande carregamento de presente de casamento. Irão direto para o palácio, ao meio-dia, no mais tardar. Por isso, esta noite é a única chance que temos para roubá-los. É uma oportunidade rara. O tom de voz do homem não deixou qualquer sombra de dúvida na cabeça de Jimmy de que sua presença não estava sendo solicitada, e sim exigida. Jimmy esperava dormir um pouco antes de ir ao palácio, mas deixará de ter essa opção. Em tom resignado, disse: "Quando e onde?" "Daqui a 1 hora naquele grande armazém, uma rua depois da estalagem do caranguejo violinista, perto das docas." Jimmy conhecia o local. Acenou armativamente com a cabeça e, sem dizer mais nada, deixou Jack risonho sozinho. Subiu as escadas até a rua. O assunto dos assassinos e das conspirações teria de esperar mais algumas horas. Nevoeiro ainda cobria Krondor. O bairro dos armazéns perto das docas era normalmente tranquilo nas primeiras horas do dia. Porém, naquela noite, a cena parecia de outro mundo. Jimmy contornou grandes fardos de mercadorias de baixo valor que não justificavam a despesa de armazenamento dentro de um edifício, encontrando-se, por isso, a salvo da ameaça de furto. Algodão a granel, feno para animais esperando ser embarcado e madeira empilhada, criavam um labirinto de complexidade exasperante através do qual Jimmy se deslocava em silêncio. Divisara vários guardas noturnos das docas, embora a umidade da noite e um suborno generoso os mantivessem junto à guarita, onde a luz ardia em um braseiro, atenuando a escuridão. Só um motim os levaria a se afastarem daquela fonte de calor. Os zombadores já estariam longe dali quando aqueles guardiões indiferentes começassem a se mexer. Chegando ao local indicado, Jimmy olhou em volta e, não vendo ninguém, preparou-se para esperar. Chegará cedo, como de hábito, pois gostava de organizar as ideias antes do início da ação. Além disso, pressentiu algo nas ordens de Jack risonho que deixou desconado. Um trabalho daquela importância raramente podia ser assunto de última hora, e ainda mais raro era o justo permitir algo que pudesse irritar o príncipe, e o furto de presentes de um casamento real provocaria a ira de Aruta. No entanto, Jimmy não se encontrava em um lugar elevado na hierarquia da guilda para poder perceber até que ponto isso corresponderia à verdade. Teria, simplesmente, de ficar atento. Um pequeno indício da aproximação de alguém fez Jimmy ficar nervoso. Quem quer que estivesse se aproximando se deslocava com cautela, como seria de se esperar, embora também tivesse ouvido um som estranho acompanhando as leves passadas. Era o estalo tênue de metal na madeira. Logo que se fez luz, Jimmy deu um salto para fugir dali. Com um ruído surdo e uma explosão de lascas de madeira, uma seta de besta rasgou a lateral da caixa onde o segundo antes Jimmy se encontrava. Em seguida, 2 guras, silhuetas escuras na noite cinzenta, surgiram da escuridão, correndo para ele. De espada na mão, Jack risonho precipitou-se para Jimmy sem uma palavra, enquanto seu companheiro preparava a besta para voltar a atirar. Jimmy sacou suas armas e deteve um golpe de Jack, vindo de cima, desviando o gume com o punhal e atacando com o orete. Jack saltou para o lado e as 2 figuras se colocaram em posição de combate. Agora vamos ver a sua destreza com essa faca de matar sapos, seu bastardinho ranhoso, rosnou Jack. Vê-lo se esvair em sangue talvez me dê vontade de rir. Jimmy não respondeu, recusando-se a se envolver em conversas que poderiam distraí-lo.
A única resposta foi o ataque que projetou de cima e fez Jack recuar. Não tinha ilusões de ser melhor espadachim do que Jack. Simplesmente queria manter-se vivo até surgir uma oportunidade para fugir. Andaram para trás e para frente, trocando golpes e defesas, enquanto cada um procurava uma abertura para terminar a disputa. Jimmy tentou um contra-ataque, calculando mal sua posição e sentindo um ardor repentino na lateral de seu abdômen. Jack conseguirá golpeá-lo com o gume da espada, provocando uma ferida dolorosa e potencialmente debilitante, ainda que, pelo menos momentaneamente, não fosse fatal. Jimmy procurou mais espaço para se movimentar, sentindo-se agoniado devido à dor, enquanto Jack pressionava, fazendo uso da vantagem conquistada. Jimmy esquivou-se de um furioso golpe por cima do ombro, enquanto Jack usava a vantagem de sua lâmina mais pesada para aniquilar a defesa de Jimmy. Um grito súbito dando ordem a Jack para se desviar advertiu Jimmy de que o outro homem já recarregara a besta, levando a paz a se afastar de Jack dando a volta e tentando se manter em movimento para colocar o adversário entre ele e seu cúmplice. Jack investiu contra Jimmy, fazendo recuar depressa, e, logo em seguida, desferiu um golpe de cima para baixo com tal força que fez Jimmy cair de joelhos. Bruscamente, Jack saltou para trás, como se uma mão gigante tivesse agarrado pelo pescoço e puxado. Bateu em uma caixa enorme. Por um instante, seus olhos demonstraram uma incredulidade chocada, antes de se revirarem ao mesmo tempo que os dedos sem força largavam o punho da espada. Jimmy viu que, onde antes cava o peito de Jack, só estava uma massa pastosa e ensanguentada devido à passagem de outra hecha de besta. Não fosse a raiva repentina do ataque de Jack, Jimmy teria sido atingido nas costas. Sem um único som, Jack caiu repentinamente e Jimmy percebeu que o homem era pregado à caixa de madeira. Levantou-se, girando sobre si próprio para enfrentar o homem sem nome, que atirou a besta para o chão enquanto praguejava, desembainhou a espada e lançou-se contra Jimmy. Ele tentou acertar a cabeça do rapaz, que se esquivou, mas acabou atingindo no calcanhar. Caiu pesadamente para trás, ficando sentado, enquanto o balanço do homem o fez se desequilibrar um pouco. Jimmy lançou o punhal no homem, que recebeu a ponta da adaga comprida na lateral do corpo. Ele olhou para a ferida, que era mais um machucado do que uma lesão grave. Porém, aquela breve distração era tudo de que Jimmy precisava. Uma expressão de surpresa e incompreensão atravessou o rosto do homem sem nome quando Jimmy se apoiou no joelho e o trespassou. Jimmy retirou a espada com um puxão quando o homem tombou. Retirou o punhal da lateral de seu corpo, limpando as lâminas e voltando a embainhar as armas. Examinando-os com calma, percebeu que estava sangrando, mas que iria sobreviver. Lutando contra a náusea, foi até onde Jack estava pendurado na caixa. Olhando para o sentinela da noite, Jimmy tentou organizar seus pensamentos. Nunca simpatizaram um com o outro, mas qual havia sido o intuito daquela elaborada armadilha? Pensou se poderia, de alguma forma, estar relacionado com o assunto do assassino e do príncipe. Era algo em que teria de meditar depois de falar com Aruta, pois, caso existisse uma relação direta, era sinal de mau augúrio para os zombadores. A possibilidade de traição por parte de alguém com uma posição tão elevada quanto Jack risonho faria tremer a guilda até as bases. Sem perder o foco, Jimmy livrou Jack e o companheiro de suas respectivas bolsas, encontrando-as satisfatoriamente cheias. Quando terminou de pilhar o companheiro de Jack, reparou que o homem tinha algo ao redor do pescoço. Estendendo a mão para o objeto, Jimmy tirou uma corrente de ouro da qual pendia um falcão de ébano. Contemplou o pingente por algum tempo e acabou por guardá-lo na túnica. Olhando ao redor, avistou um lugar que pareceu adequado para esconder os corpos. Arrancou Jack da seta de besta e o arrastou até um recanto formado por caixas. Fez o mesmo com o outro homem. Então tombou vários sacos pesados por cima dos corpos. Virou 2 caixas danicadas, deixando visível o lado intacto. Era capaz de se passarem dias até que descobrissem os corpos. Ignorando o cansaço e a lateral do corpo que doía, Jimmy olhou em volta para se certificar de que continuava sozinho e desapareceu na escuridão da neblina.